Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Com o ocorrido no Lago Paissandu, em que um edifício colapsou integralmente, muita gente pode ter achado que isso jamais tinha existido. Já ouvi, comentários, foi o primeiro que caiu no mundo e tal. Então, como mote isso, tomando isso por mote, resolvi apresentar alguns exemplos. Simplesmente é isso. Alguns exemplos de edifícios que caíram decorrente de incêndio. Ainda bem que isso é raríssimo, é muito raro. Vocês vão ver que o que eu vou apresentar surpreende, mas não é o dia a dia do incêndio. Mas, apesar de raríssimo, ele pode ocorrer vez ou outra e a gente tem que tomar os devidos cuidados. Deixa eu me ambientar aqui. Vamos lá. Começando aqui a minha palestra, em 1871, quando ocorreu um grande incêndio em Chicago, com centenas de mortos e milhares de desabrigados. Isso fez com que a cidade de Chicago desenvolvesse um plano urbanístico para a reconstrução de edificações. Associamos isso à chamada Escola de Arquitetura de Chicago, que é bastante conhecida, e eu, particularmente, ligo, juntamente com a invenção do elevador, a construção dos primeiros edifícios de múltiplos andares nessa região. O primeiro deles é esse que está aí na fotografia, que já não existe mais. Em 1931 ele foi demolido e é um edifício histórico por ser o primeiro de múltiplos andares ali. Outros de múltiplos andares, aqui estão o Rocker Building, 1888, este existe até hoje. Esses edifícios, do ponto de vista estrutural, eles eram de estruturas de aço. Curiosamente, à época, a estrutura de concreto, não se acreditava que o concreto pudesse ser um elemento importante para suportar carregamento, para resistir tensões. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, mas à época pensava-se isso. O concreto era usado para revestir a estrutura metálica contra corrosão e contra incêndio. Já se sabia, na metade do século XIX, que o aço tinha problemas com aquecimento. Mais um edifício, agora de 1890, e a mesma história. Freytag, 1899, escreveu um livro histórico, felizmente eu o tenho, em cópia eletrônica. Ele fez diversos ensaios, tanto para aço quanto para concreto, em altas temperaturas, a altas temperaturas. Comprovou o que se sabia, que o aço tem problemas em incêndio, e também chegou à conclusão que o concreto também tem problemas em incêndio. No entanto, como apenas ele era usado, o concreto, para pequenas lajes, e... Está sendo visto aqui o mouse? Tá, obrigado. E não era uma estrutura muito importante, caso tivesse problemas no fogo. 50 anos depois, Mersch, em 1948, teve um pensamento fundamental à época. Hoje pode parecer até simplório para quem entende um pouquinho do assunto. Ele disse simplesmente isso: se o aço tem problemas em incêndio, o concreto armado com aço também tem problemas, porque o aço aquece lá dentro do concreto. Foi uma observação, como eu disse hoje, óbvia, mas à época resultou frutos. Coisa de 15, 20 anos depois, os suecos já começaram a estudar concreto em incêndio e já há resultados, já há publicações sobre o concreto em situação de incêndio. Voltando aos edifícios de Chicago, o concreto ele não é um bom isolante térmico.
Portanto, para revestir uma estrutura de aço, ele teria que ser utilizado uma espessura bastante grande. Alguém teve a ideia, me penitencio porque eu não sei quem foi, de colocar armadura nesse concreto. Já que a gente está usando concreto, vamos botar uma armadura nesse concreto e vamos fazer com que os dois materiais trabalhem juntos para resistir a tensões. O concreto e o aço trabalhando juntamente. Criaram-se as estruturas mistas de aço e concreto. Então veja que interessante. As estruturas mistas de aço e concreto foram criadas por conta da segurança contra incêndio e a corrosão. Depois disso, no século passado, o concreto começou a ser usado abundantemente, não só nas estruturas mistas, obviamente, e hoje os edifícios, alguns dos edifícios mais altos do mundo são feitos com concreto armado. Aqui em São Paulo, nós, dando um salto aqui, o problema estruturas, nós temos um decreto a seguir, ainda de 2011, estamos aguardando aí a revisão dele. As nossas instruções técnicas, que eram 44, no decreto anterior, elas devem subir para 48, uma delas fala sobre resistência ao fogo dos elementos de construção, em especial estruturais. Esses tempos requeridos de resistência ao fogo são valores constantes dessa instrução técnica e todos nós devemos segui-los, devemos respeitá-los. Sempre lembrando que esse tempo é um tempo fictício, é um tempo que não tem nada a ver com o tempo de relógio. Não é porque um edifício foi calculado para 120 minutos que ele aguenta tão somente 120 minutos. Isso é uma outra história, mas ainda algumas pessoas têm essa dificuldade. Falando agora dos materiais, estruturas de aço em situação de incêndio, eis aqui um edifício dentro da cidade universitária, um galpão industrial que pegou fogo e ficou desse jeito. As edificações de estruturas de aço, em geral, devem ser revestidas, a menos que elas não tragam risco à vida humana. Por exemplo, esse galpão era um galpão pequeno, de fácil desocupação, ele estava abandonado, não tinha ninguém dentro dele, mas poderia ter, mas é de fácil abandono, então não haveria necessidade de cálculo estrutural em incêndio que resultaria em revestimento. Então, normalmente necessita-se revestimento, com algumas exceções não, mas o aço tem um problema em incêndio, sabe-se disso há muito tempo. Tanto que me levou, durante algum tempo, a pergunta: há edifícios de múltiplos andares, construídos com perfis, que tenham sofrido colapso? Por quê? De novo, pelo conhecimento sobre o aço e incêndio, normalmente os edifícios são revestidos e têm se saído muito bem esses edifícios revestidos. O revestimento tem suportado o aquecimento. Então, me veio à cabeça essa pergunta: será que existe algum? Muitos aí poderiam dar a resposta: o Trade Center. Só que o World Trade Center, isso já é um consenso mundial, ele não caiu por conta do incêndio. O incêndio ajudou a derrubar um edifício que já estava praticamente caindo, por uma série de razões que não vai dar tempo aqui de eu explicar. Ele foi colapsado não por incêndio, mas por um ato de terrorismo que junta uma série de ações excepcionais. O que a gente o que estamos pensando é a respeito do World Trade Center 7, um baixinho de 45 andares. Será que ele ruiu por conta do incêndio? Difícil ter essa resposta. De qualquer forma, é importante que a gente cite por que ele caiu. Esse edifício, foi concebido com treliças de transferência de carregamento. O que é isso? Esse é um exemplo, é uma treliça apoiada em pilares que recebe um terceiro... Não. Que recebe um terceiro pilar que não prossegue após a treliça. Então, essa treliça está suportando um pilar no meio dela. É uma treliça muito importante, é uma
uma estrutura, um elemento estrutural importantíssimo, tanto quanto ou mais do que os pilares do edifício. Muito bem. Os detritos da torre 1 e 2 caíram na torre 7 e caíram numa tubulação que carregava fluido, combustível para alimentar determinados equipamentos dentro do edifício. Ao cair, essa tubulação foi fissurada, foi partida e começou a jorrar fogo. Não sei se jorrar se aplica a fogo, mas enfim, o fogo, né, tal qual um maçarico, começou a atingir essa treliça. Olha que azar, né? O detrito caiu bem na tubulação, a tubulação começou a agir exatamente contra essa treliça importantíssima. Uma ação de 7 horas, fim das quais o edifício caiu. Qual é a lição? Primeiro, será que foi por conta do incêndio ou não? Será que se o World Trade Center 1 e 2, pedaços dele caíssem no 7, ou não caíssem no 7, esse 7 teria esse incêndio? É difícil explicar. Mas uma lição se tira daí. Existem estruturas mais importantes e estruturas menos importantes dentro de uma edificação. Exigirmos o tempo requerido, exigirmos o tempo de resistência ao fogo para todos os elementos, me parece que pode ser contra a segurança e contra a economia. Eu, lendo a IT8 aqui de São Paulo, a revisão dela de 2018, eu vi que hoje já há um caminho para pensar isso. Vigas secundárias, aceita-se a redução de 30 minutos. É um caminho interessante. Finalmente, eu encontrei um edifício que ruiu por conta de incêndio. Depois eu mostro um vídeo. Eu tenho 3 vídeos aqui, que eu vou antes apresentar em slide, e depois, para ganhar tempo, eu junto os 3. Esse é um edifício de 42 metros de altura, que estava localizado na cidade de Teherã, capital do Irã. Ele era, como vocês veem aqui à direita, na figurinha superior, ele era um shopping center. Na intermediária, vocês veem o incêndio, e embaixo a ruína, né, do edifício. Morreram várias pessoas. Felizmente, esse shopping não estava cheio, esse incêndio foi num horário de não movimento, né, e ele caiu. Morreram vários bombeiros também. O que eu imagino é o seguinte: primeiro, foi muito difícil descobrir que ele era de aço. Eu gastei meses para descobrir isso. Encontrei uma dissertação de mestrado da Universidade do Irã, que estudava edifícios altos, depois vi outras coisas. Eu acho que é aço ou mista. A minha certeza não é 100%, mas eu praticamente assumo que seja hoje aço. Provavelmente, um edifício construído há algum tempo, era um edifício já antigo, no Teherã, no Irã, eu duvido que esse aço tenha sido revestido. E o aço sem revestimento, a probabilidade de colapso aumenta bastante, e aí está a prova. Caiu. Depois mostra um vídeo. Está aí uma norma que a gente tem que seguir. Seguindo essa norma, a gente fica mais aliviado, o projetista fica mais aliviado. Tem uma revisão de 2013, ela existe desde 99, um dimensionamento de aço e incêndio. E o concreto? O concreto demorou mais para que o mundo soubesse que ele tinha problemas. E, com isso, há mais exemplos de concreto em situação de incêndio. Não significa que o concreto é melhor que o aço ou vice-versa. Nós temos que dimensionar a estrutura para a temperatura ambiente e para a situação de incêndio. Qual resiste mais? Nenhum. Se forem dimensionados da mesma forma, concreto, aço, madeira, alumínio, alvenaria estrutural, tudo resiste à mesma coisa. Está nas mãos do projetista resolver isso. Mas antes não se sabia. Então nós temos alguns exemplos que eu vou mostrar a partir de agora. Acima à esquerda, um edifício de 26 pavimentos, em Porto Alegre, era uma igreja que não estava ocupada no instante do incêndio. Eu perguntei a esse professor e ele me mostrou, me enviou esse slide, e mostrou, vejam, o pilar que está cortado, né? Está seccionado ali
horizontalmente na face superior do próprio pilar. Ou seja, você tirou o pilar da estrutura. Claro que o risco dele colapsar totalmente era grande. O engenheiro trabalha probabilisticamente, ele trabalha com riscos. Então, o que interessa é o risco. Imagine ele ficar rezando para que o edifício não caia. À direita, em cima, vejam como ficaram aquelas colunas gigantescas, né, dos Santos Dumont. Abaixo, à esquerda, algo parecido com o de Porto Alegre, um pilar no subsolo do Mercado Modelo, em Montevidéu, também cortado ao meio. Esse pilar deixou de existir. Essa foto veio da Universidade de Montevidéu, que está estudando o assunto. À direita, um edifício da Eletrobras, no centro do Rio de Janeiro. Vejam como ficou o pilar decorrente da dilatação dos elementos estruturais em situação de incêndio. Esse pilar também deixou de existir. Acima, eu havia dito que aqui no Brasil, no próprio Brasil já havia ocorrido um colapso total de edificação, mas como o brasileiro não liga muito nem para a própria segurança, muito menos para estudar, né, históricos, ter pesquisa, né, de fatos ocorridos, como bem lembrou o Marcos Valentim. Um edifício em Nova Iguaçu, em 2001, nem se sabe direito, 8 pavimentos. A única informação que eu obtive foi essa foto de jornal que um professor de Minas me enviou. O edifício colapsou totalmente, matando 2 pessoas, uma delas um bombeiro. Embaixo, o depósito das lojas Zelo, em Barueri. Vejam como ficou, colapso total. Aqui em Barueri, Grande São Paulo. À direita, o edifício da CESP, esse mais famoso, né, na esquina da São João com a Paulista. 2 torres, uma delas teve um colapso importante. Acima, à esquerda, uma loja de esportes de Atenas. Não precisa dizer mais nada. À direita, vejam como ficou esse pilar de um edifício de cadastramento de militares nos Estados Unidos. Esse S da armadura tinha que ser vertical. Esse pilar deixou de existir. Eu não sei se houve colapso total. O que eu sei é que o prejuízo para os militares americanos foi muito grande, que perderam-se todos os registros de militares. Então, isso, para efeito de herança, de pensão, não é um problema, foi um problema, e é ainda um problema sério lá. Embaixo, à esquerda, 2 edifícios no Egito, com cerca de 20 mortes. O da direita, vocês estão vendo como está, o da esquerda também totalmente inutilizado. Embaixo, à direita, a Torre Windsor, lá em Madrid. Aqui tem uma história interessante. A fachada era de estrutura de aço, uma fachada resistente ao carregamento, era de estrutura de aço, e o núcleo de concreto. Quando esse edifício foi construído, a legislação madrilenha não exigia sprinkler em edifícios altos e nem revestimento em estrutura de aço. E assim foi feito o edifício. Mais recentemente, não tão recentemente, mas no começo deste século, Madrid, como todas as grandes cidades, né, do mundo, promulgou um código de segurança contra incêndio. O edifício estava procurando seguir esse código, estava instalando sprinklers e revestindo a estrutura metálica de baixo para cima. Na hora do incêndio, o sprinkler estava instalado, no entanto, a água ainda não. Portanto, e o revestimento de estrutura de aço de baixo para cima fez com que o edifício colapsasse na metade superior, como dá para ver, inclusive, nessa foto. A parte de baixo resistiu. Nessa época havia que para o Brasil uma grande tolice, mas enfim, lá fora, havia uma rivalidade entre aço e concreto. O concreto dizendo que a culpa era do aço, que não estava revestido, o aço caiu e puxou o concreto. O aço dizendo que a culpa era do concreto, porque a estrutura, a laje, ela se destacou da estrutura de fachada e quebrou a compartimentação vertical, passando calor e fogo por ali. Eu diria que os dois estão certos. Ou seja, errados? Não sei. Aqui nós vemos 2 exemplos, um acima na Suíça, um abaixo na Suécia,
de incêndio em subsolos. É terrível o incêndio em subsolos, porque há uma maior dificuldade do bombeiro entrar, a ventilação é pouca, portanto, o incêndio demora mais, apesar de uma temperatura menor, demora mais para ele desaparecer, ele acaba ficando, o calor sobe, fica nas camadas inferiores, na face inferior da laje de concreto, e isso não é o modelo de incêndio que a gente costuma usar, né? Os modelos são para temperaturas altas, no entanto, um incêndio mais rápido. Um incêndio, mesmo com temperatura mais baixa, que fique muito tempo acionando a laje, pode trazer problemas graves. Acima, à esquerda, o Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Universidade de Delft, que é uma das universidades que mais pesquisa segurança contra incêndio no mundo. A Faculdade de Delft, a cidade de Delft fica nos Países Baixos, vulgarmente chamada Holanda, e aqui a Faculdade de Arquitetura. Pegou fogo, não tinha compartimentação vertical, que deveria ter, o fogo foi subindo de andar para andar, felizmente deu para os alunos fugirem, e essa parte frontal colapsou, como dá para ver o final do incêndio aqui embaixo, depois a gente vai ver em filme, em vídeo. Não morreu ninguém, infelizmente, mas foi algo que chama atenção, como chama atenção também o da direita, que é um edifício em São Petersburgo, aí sim, com cerca de 20 mortos. A gente vai ver em vídeo isso também. Isso aqui não dá para falar. E no caso da norma de concreto, também há uma norma 15200 para estruturas de concreto em situação de incêndio, ela foi revisada em 2012. Há também, não falei aqui, norma de madeira, que vai ser revisada com um texto sobre incêndio também. Então, primeiro o de Teherã, que é este. Esse vídeo é muito longo, porque a teoria da conspiração imaginou que esse edifício foi derrubado a propósito, eu não vou nem discutir isso. Então, Irã. Terrível, né? Agora o edifício dos Países Baixos, aquela faculdade de arquitetura. Não foi essa a faculdade de arquitetura. Bom, acho que eu perdi aqui, né? Caiu já? Então, de agora em diante é só fumaça, e essa parte frontal, essa torre frontal, acabou em colapso total. Finalmente, um de São Petersburgo, na Rússia. Эти кадры уже пошли все мировые телеканалы. Quem souber traduzir, ajude-nos. Жилой дом. Огромная трещина между двумя блочными секциями. На глазах пожарных и многочисленных очевидцев здание буквально в считанные секунды сложилось как карточный дом. Mais uma dezena de mortos e havia gente aí dentro quando ele colapsou. Огонь тем не менее перекинулся на соседнюю секцию. Там еще могли находиться люди. Nós não foi encontrado, e muita gente procurou, o projeto desse edifício para se analisar a parte de estruturas dele. Não se achou isso. Eu, particularmente, acho, está havendo quase um consenso sobre isso, de por que ele caiu. Primeiro, por razões estruturais. A estrutura
não se defendia contra incêndio por conta da falta de redundância estrutural. O que é isso? Eu mostrei alguns pilares que deixaram de existir, tornando o edifício um grande risco para a sua queda, mas não caiu. O que aconteceu? Você tira um elemento estrutural e não cai. Por quê? Por sorte. Principalmente à época, né, daqueles edifícios, havia uma transferência de esforços. Tira o pilar, mas aqui tem uma viga, ela aguenta, ela invade os antigos coeficientes de segurança e transmite esses esforços para pilares laterais. E acaba, por sorte, segurando. Esse edifício, Wilton Paes de Almeida, ele não tinha uma estrutura dessa forma. Vocês vejam, são 4 pilares, essas manchinhas pretas, né? E mais alguma coisa de estruturas à esquerda, na região de elevadores e escadas. Se um desses pilares sumir, a responsabilidade dele era muito grande, mais do que ele precisava ou deveria ter. Se um desses pilares desaparecer, não tem como ele passar alguma coisa para pilares laterais. Portanto, era muito arriscado um incêndio, né? O incêndio ocorreu e o edifício caiu. Eu sei que hoje há profissionais, bons profissionais, que quando projetam um edifício, independente de incêndio, mas agora acho que vão pensar mais nisso, independente de incêndio, eles projetam a edificação para evitar o colapso progressivo, para evitar que uma estrutura, um elemento estrutural importante, né, que desapareça por algum motivo qualquer, derruba o prédio. Não pode acontecer isso. Então, há alguns que já projetam assim. Na norma de concreto, por exemplo, há uma recomendação que se projete assim, sem nenhum detalhe. E agora, para a área de incêndio, isso tem que ser repensado, né? Que a estrutura ela tem que ter uma hiperestaticidade, ela tem que ter uma forma de redistribuir esforços. Isso ocorreu também no World Trade Center. A concepção estrutural também era muito pobre em termos de redistribuição de esforços. Uma outra coisa importante foi a quebra e a falta no projeto de compartimentação vertical. Os nossos projetos de edifícios medianamente altos precisam ter compartimentação vertical. Se o fogo se iniciar num pavimento, ele não pode passar para o pavimento superior. Nesse caso, as escadas não eram enclausuradas, o elevador foi retirado e, portanto, ficou uma chaminé no meio do edifício. As fachadas não tinham soluções adequadas para evitar que o fogo passasse de um pavimento para outro. Enfim, isso acabou fazendo com que o fogo passasse de andar para andar, tornando as estruturas mais suscetíveis ao aquecimento. E tiramos, bom, já vou dar o terceiro, e esse edifício ele foi construído na década de 60, de forma a não respeitar, por ignorância à época, nenhuma regra, nem procedimentos, nem normas, nem de estruturas, nem de arquitetura para a segurança contra incêndio. Então, os projetistas de ambas áreas não tinham a formação disso. Quanto à carga de incêndio ser alta, que comentou-se muito no início, havia acúmulo de lixo e divisão, né, em madeira entre um subedifício e outro, né, uma submoradia e outra. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Aliás, eu não sei o que é carga de incêndio alta. Por exemplo, só uma forma, né, de mostrar que aqui no Brasil não há consenso disso, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, e aí propagado para o resto do Brasil, coloca um valor de 300 megajoules por metro quadrado. O megajoule por metro quadrado é uma unidade de medida do Sistema Internacional para energia térmica. Coloca 300 para edifícios residenciais. No Eurocode é 900. A diferença é brutal. Quem está certo? Será que as edificações de lá têm 3 vezes mais carga de incêndio que daqui? Não sei.
Para escritório, até o contrário. Aqui fala-se em 700, lá fala-se em 540. Enfim. Bom, de todo incêndio, a gente tira algumas lições. Nesta aqui, que a redundância estrutural precisa ser observada em edifícios altos. Que a compartimentação vertical, que é exigida em lei e que nem sempre é obedecida nos projetos de arquitetura, é importante. É importante. A gente comprovou que isso é importante. Enfim, que a gente siga, não é, as regras do bom projeto de arquitetura e do bom projeto de estruturas. Repetindo o que eu falei logo no início da minha apresentação, que está agora por terminar, o colapso total de uma edificação é raríssimo, no entanto, ocorre e precisamos tomar cuidado. Obrigado.